Ciao! Agora eu vou te ensinar a pronúncia das sílabas em italiano. Se você está aprendendo italiano, essa é a principal aula. É a aula básica, é a aula número 1. E depois dessa aula, que é muito importante, você vai conseguir entender o que os italianos falam com clareza, vai entender cada palavra que eles falam, sem ficar aquele ruído na sua cabeça. Você vai conseguir falar com clareza e os italianos vão te entender. Você vai conseguir ler e escrever muito melhor. E o melhor de tudo, entender mais de 500 palavras parecidas com português, mas que você não sabe por causa da pronúncia. E depois que você aprender a pronúncia correta, você vai entender essas mais ou menos 500 palavras em italiano. Então, eu vou te ensinar primeiro a pronúncia da letra R. A letra R. No início das palavras, ela tem um som de R. Você vai precisar enrolar a língua para falar. Eu no começo tinha muita dificuldade para falar esse R, eu não conseguia enrolar a língua. Então, Roma, Riga, Rimini. No começo eu fazia Roma, Riga, Rimini. Mas depois, com o tempo, eu fui praticando e eu aprendi a falar Roma, Riga, Rimini. A letra R, no meio das palavras, tem duas maneiras de você pronunciar. Primeiro, carota, amaro, como em português. A segunda maneira, que é quando o R vem antes de uma consoante, você vai pronunciar com aquele sotaque de São Paulo. Você vai falar porta, marca. Que eu percebo que muitos alunos que têm sotaque que fala porta ou fala caipira, igual eu falo, porta, tem mais dificuldade para falar o R dessa maneira. Mas também precisa treinar para você não falar italiano meio caipira. Às vezes eu também erro, mas tenta pronunciar de maneira correta a letra R. Porta, marca. Depois tem a letra R no meio das palavras, que é no meio das palavras 2 R's, como o português, mas tem aquele enrolar da língua. Vorrei, correto e terra. Então precisa enrolar a língua. Vorrei, correto e terra. Porque se você falar terra, às vezes os italianos ficam confusos na hora de entender. O que é terra? Então precisa falar terra, correto, porque a gente fala correto. E o certo em italiano é correto. Às vezes você vai falar italiano e fala correto por engano e eles não vão entender. Aí você fala, nossa, mas é tão parecido e você não entende? É porque eles não têm esse som. Então, para eles fica mais difícil de entender. E para a gente, se eles falam correto, a gente consegue entender, porque tem alguns brasileiros de algumas regiões que falam dessa maneira. Outra letra que eu vou te ensinar, letra L. A letra L, no meio das palavras, tem um som diferente do português. A gente fala calma com o som de U, mas em italiano tem o som de L mesmo. Então, calma, molto, felpa. Eu vejo vários alunos, enquanto eles estão lendo, por causa do hábito de ler português, acabam falando L com som de U. Calma, molto, felpa. É muito comum. Mas ela tem o som de L mesmo. Calma, molto, felpa. Coloco L no céu da boca que você consegue falar. Agora, a letra O em italiano. A letra O tem som de O mesmo. Por que eu tô falando que ela tem som de O? Porque em português, quando a gente fala uma palavra que termina com O, a gente fala com som de U. Por exemplo, cachorro.
A gente não fala cachorro, fala cachorro, italiano, terminado com U, mas a palavra termina com O. Em italiano, não tem essa palavra que termina com U. Então, eles falam o O no final das palavras com som de O mesmo. E isso é muito importante por causa também do plural e do singular, feminino e masculino. Então, presta bastante atenção quando você for falar o O no final. Pano, tavolo, orso. Tem que ter o som de O mesmo. Não o som de U, não pano, tavolo, orso. Tá vendo? Fica meio apagado, né? Quando a gente fala em italiano com som de U, por exemplo, a gente fala tchau, com U no final. Italiano é com O. Tchau! Então dá aquela animada na hora de falar tchau, pano, tavolo, tchau bello. Então é isso que dá aquela animada quando você for falar italiano. Agora, se você fala tchau, pano, tchau bello, tá vendo que é meio que fecha, dá uma desanimada. Agora, outra letra muito importante que você precisa falar com som de E, a letra E. Cane, elefante. Por quê? Em português a gente também tem o hábito de falar elefante, pode, cane. Então precisa falar com som de E. O E é principal, porque algumas palavras que terminam com E têm o plural I. Por exemplo, cane, elefante. Muitas palavras que terminam com A, o plural é E. Por exemplo, amica, amique. Mas eu ouço muitas pessoas falando amique. E não existe amique. É amique, com E no final. Então, como a gente tem o hábito de falar com som de I, aí acaba falando errado italiano. Então, é muito importante você falar com som de E. Tem outro motivo que é muito importante falar com som de E. Porque algumas palavras que são escritas com E no final têm um sentido. E às vezes com I tem outro sentido, tem outro significado. Então, para não mudar o significado da palavra e também para não falar caipira, acontece muito. O singular termina em E e o plural termina em I, ou O, enfim, o plural é I. Aí, às vezes as pessoas usam o pronome no singular com o verbo no plural. Então fica errado também. Fica igual caipira, nós vai. Então precisa prestar muita atenção. Cane, elefante, para não falar no plural. Pane, elefante. Va bene? Então, eu na próxima aula vou te ensinar o restante das pronúncias em italiano. Eu não vou te ensinar todas agora, para você praticar bem e para você entender, memorizar essas sílabas e esses sons. Depois, no final de todas essas aulas, eu vou passar um treinamento para você ficar super craque na pronúncia e nunca mais esquecer. Va bene? Então, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe com seus amigos que querem aprender italiano e escreva para mim também sugestões de aulas que você quer assistir em italiano, tá bom? E se você quiser participar de algum curso meu, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever. Um bacione!